Portanto, Mateus 22, do versículo 1 ao versículo 14, diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, o outro para seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a todos quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei, ordenando, disse aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós temos aqui três parábolas em sequência. A dos dois filhos, um que obedece e desobedece. A parábola dos maus lavradores e logo em sequência essa. E todas essas parábolas, elas são ditas muito provavelmente na última semana de vida de Jesus dentro do templo. E ali os fariseus estavam ouvindo. Então a parábola dos lavradores maus, ela tem um objetivo. O objetivo é expor a negligência dos líderes de Israel ao longo da história, assim como nos dias de Jesus, a sua negligência para com o povo da aliança. E por causa dessa negligência, Deus iria tirar o reino deles, de Israel, e iria dar a outro povo. É o que está claro no versículo de número 41. Respondeu-lhes: Fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arredará vinha a outros lavradores, que lhes remetam os seus devidos frutos no devido tempo. Então, essa parábola ela tem por objetivo mostrar a negligência dos líderes espirituais de Israel e mostrar que Deus ia arredar a outras pessoas. Esse é o sentido básico dessa parábola. É o sentido objetivo primordial dessa parábola. Então, o reino seria tirado de Israel e, obviamente, seria dado à igreja, como foi dado à igreja. Mas essa parábola, a qual nós meditaremos, embora ela seja parecida, ela tem um objetivo diferente. Essa parábola, ela quer mostrar como o povo de Israel, na vida de Jesus, e também, por que não dizer, tendo todo o contexto aqui da outra parábola, a negligência do povo de Israel também ao longo da história em rejeitar o convite, o chamado do Senhor. Então essa parábola que nós meditaremos, ela vai falar acerca de como os israelitas tratavam a graça de Deus. De forma desprezível. Sempre foi assim ao longo da história.
O povo de Israel, em sua maioria, sempre desprezou a graça de Deus. Então, quando nós lemos no versículo 1 e o versículo 2, diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Irmãos, é importante nós observarmos o fato de que Mateus, aqui Jesus, melhor dizendo, e Mateus logo após registrou, Jesus ele fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. O rei quis honrar o seu filho. Então eu quero que vocês, a princípio, imaginem duas coisas: na pessoa do rei e no casamento. Primeiro fato é que todos nós que estamos aqui, nós e todas as pessoas de todas as culturas estão acostumados com hierarquia e com autoridades. Nós, nesse século, nós estamos acostumados com presidentes, que é o maior cargo. Em outros países, são os primeiros ministros, deputados, senadores, governadores e prefeitos. Então, essas são as autoridades que nós conhecemos. Se uma dessas autoridades nos convoca para um jantar, ou para um casamento, ou para qualquer cerimônia que seja, e se nós não comparecermos, isso é motivo de desonra, isso é motivo de vergonha para aquele que convidou, para aquela autoridade que convidou. Mas nós devemos imaginar que nenhum presidente, nenhum primeiro-ministro ou governador é comparável a um rei, porque o rei tinha quase que poderes onipotentes diante da nação que ele governava. O rei tinha uma relação com os súditos muito diferente pela qual nós vemos hoje. É por isso que muitas das vezes a gente nem sequer entende bem o Antigo Testamento, por lidar com reinados e reis. Então o rei ele tem uma autoridade que nós não podemos ver hoje, ou que nós não vemos hoje em nossa sociedade. O rei é uma autoridade muito grande. E veja que Jesus ele está dizendo que o rei celebrou um casamento. Portanto, o rei, essa figura importante, a maior figura da nação, que tinha todo o poder e controle sobre a nação, ali ele convoca as pessoas para estarem no casamento do seu filho. O segundo fato bem interessante é que ele usa que o rei quis celebrar as bodas do seu filho, ou seja, o casamento do seu filho. Também na nossa cultura atual, casamento é uma coisa cada vez menos importante e até mesmo casamento hoje tem sido visto como uma coisa ruim. E cada vez mais o casamento é uma cerimônia menos formal para nós. Eu digo, a exemplo da minha vida e de minha esposa que está aqui, que nós casamos online, né? Uma coisa à distância. Um juiz fez um casamento pelo computador, uma transmissão. Uma coisa dessa para a cultura judaica era um absurdo, era algo inimaginável. Porque o casamento era uma das cerimônias, se não a cerimônia mais importante para a nação de Israel. É tanto que o casamento na cultura judaica era cheio de símbolos, rituais e uma formalidade só. E era tão importante o casamento na cultura judaica que as famílias, até mesmo as pobres, comemoravam no mínimo 7 dias. Eles passavam 7 dias comendo, bebendo vinho e fazendo festa por aquele novo casal. O casamento era algo tão importante que as famílias mais ricas, que tinham condições, passavam até 30 dias celebrando aquele novo casal. Para nós termos uma noção da importância, meus irmãos, do casamento para a cultura judaica. Então Jesus ele começa a dizer que o reino dos céus é semelhante a um rei, esse rei soberano que quer ali honrar o seu filho, o príncipe, o herdeiro. Então ele
chama os seus servos e manda com que os seus servos convide ali os seus súditos para estarem diante de um casamento, diante do casamento do seu filho. Mas o texto revela no versículo 3 que os servos saíram a chamar, mas estes não quiseram vir. É claro aqui no texto que as pessoas fizeram pouco caso diante desse grandioso convite. Eles não quiseram ir, eles não deram nem importância, no final das contas eles não quiseram nem saber logo de cara. Porque é interessante aqui que na cultura de Jesus, na cultura antiga, quando havia uma festa, havia pelo menos 2 convites. O primeiro convite era o qual o servo chegava na casa do convidado e dizia: olha, o rei ou o governante, ou seja lá quem for, vai fazer uma festa e você está convidado. Nesse primeiro convite, não havia data, não havia hora, não havia lugar específico, ele apenas dizia: você está convidado. Mas esse primeiro convite, as pessoas, aqui diante do texto, Mateus vai deixar claro que já de início, esse primeiro convite, as pessoas não queriam ir para esse casamento. Veja que aqui não é um convite para que as pessoas paguem tributo ao rei. Aqui não é um convite para que as pessoas saiam às guerras. Aqui não é um convite para que as pessoas aumentem a carga de trabalho e produzam mais riqueza para o rei. Pelo contrário, aqui é um convite para que as pessoas possam se banquetear com o rei, com o filho do rei, no casamento, comer, beber, estreitar suas relações com o rei e com o príncipe ali que iria celebrar o seu casamento. Mas essas pessoas nem ouvido deram. Então, meus irmãos, para fins didáticos, para que possamos entender melhor, não com o fim de fazer teologia e estabelecer doutrina, nós podemos olhar para esse texto diante de todo o contexto que nós temos, tanto da parábola dos maus lavradores, como também do capítulo 23, que essa é um breve resumo da história de Israel, da história da redenção que Deus fez com o povo de Israel. Nós sabemos que Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito e lhes darem de presente a terra prometida. Mas o fato é que quando nós lemos Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, nós podemos ver, juntamente com a leitura de Hebreus, que a maioria das pessoas não creram, por isso foram infiéis e pereceram no deserto. Ou seja, as pessoas ali rejeitaram o convite do rei. E essa é basicamente a história inteira de Israel. Assim foi nos dias de Elias, de Eliseu, de Samuel e assim por diante, Jeremias, Isaías. Deus sempre estava ali chamando a nação de Israel para se banquetear com o próprio Deus, mas eles sempre trataram, pelo menos a maioria da nação, sempre desprezou a graça de Deus, sempre rejeitou o convite da graça de Deus, o convite para se banquetear com o Senhor. Quando nós falamos de que Deus chama as pessoas desde o Antigo Testamento, desde a época de Abraão, de Isaac e de Jacó e assim por diante, nós podemos ver que o chamado de Deus, ele envolve fé e ele envolve arrependimento, ele envolve mudança. Mas o fato é que muitas das vezes as pessoas desprezam ou não entendem, não compreendem, não conseguem entender que o convite de Deus é para que as pessoas se banqueteiem com Ele, para que as pessoas possam gozá-lo, para que as pessoas possam ter prazer nele, para que as pessoas possam ser completas nele.
Quando nós lemos os salmos, nós podemos ver os salmistas conclamando a todos que louve ao Senhor. Nós podemos ver isso em salmos atrás de salmos, que os salmistas conclamavam com que todos adorassem ao Senhor, se rendessem louvores a Deus, tivessem prazer, alegria em Deus. Esse sempre foi o grande propósito de Deus com a humanidade. O primeiro artigo de fé da Confissão de Westminster diz que o propósito do homem ser criado é gozar eternamente de Deus. Quando nós olhamos para Adão, meus irmãos, nós podemos ver Adão, antes da queda, se alegrando em Deus, junto com Eva, tendo prazer em Deus, sendo satisfeitos em Deus, e Deus ia ali visitá-los. Então, veja bem, esse é o propósito de Deus. Nós devemos crer, se arrepender, devemos pregar isso, mas nós devemos entender também que nós devemos gozar Deus, ter prazer nele, se banquetear em Deus. E desde o Antigo Testamento, isso é simplesmente muito claro. Meus irmãos, vamos ler Isaías 55. Isaías, capítulo de número 55. A partir do verso 1, olha o que ele vai dizer. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Meus irmãos, logo após uma exposição de quem seria o Messias, no capítulo 52 e no capítulo 53, do que o Messias faria pelos seus, Isaías está dizendo: venham, bebam água, venham sem dinheiro e comprem leite e comprem vinho. Vinho era um sinônimo ou um símbolo de alegria para o Israel do Antigo Testamento, de prazer. O vinho estava envolvido em festa, alegrava a vida das pessoas, faziam com que as pessoas dançassem, ficassem felizes, e como crianças que estavam ali brincando, se alegrando na presença do seu pai. Isaías então está dizendo: venham, tomem água, bebam vinho, comprem leite, comprem vinho sem dinheiro, se alegrem na presença do rei, se deleitem no rei. Era esse o chamado que Deus estava fazendo a Israel e a todas as nações: venham e se banqueteiem com o grande rei, o Deus, o Senhor dos exércitos. Ainda nesse versículo, nós podemos ter a clareza em nossas mentes que Deus, ele é paciente e longânimo, porque Deus, ele chama essas pessoas e torna a chamar os próprios convidados que ele chamou. Os convidados rejeitam, e mesmo assim Deus não destrói de primeira. Deus, ele é paciente e manda chamar novamente. Nós também podemos ver que Deus é extremamente paciente, mas podemos ver que Israel constantemente rejeitava a graça do Senhor. Então, meus irmãos, nós aprendemos que desde o Antigo Testamento, Deus, ele sempre quis se banquetear com o seu povo, se alegrar com o seu povo. Ele sempre quis ter uma relação íntima de comunhão e ali de prazer, Deus tendo prazer em seu povo e o seu povo tendo prazer nele, mas a maioria das vezes, a maioria das pessoas rejeitaram esse banquete. Nós devemos ter isso claro em nossas mentes. Então, no versículo de número 5 e no versículo de número 6, nós podemos ver aqui que novos ingredientes aparecem. Veja bem, eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os seus servos, o maltrataram e mataram. Então, meus irmãos, no versículo 4, melhor dizendo, nós podemos ver aqui o segundo convite que Deus faz.
para a nação. O segundo convite que o rei aqui faz para a nação. E no versículo 4 ele diz, olha, a festa já está preparada, os bois já estão preparados, já estão cevados, já estão abatidos. Vinde, para que nós possamos celebrar aqui. O rei já estava ansioso, querendo que as pessoas comparecessem. Veja que aqui o filho já estava preparado, a festa já estava preparada, o reino já estava preparado. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós podemos ver que isso já estava acontecendo durante a vida de Jesus e o ministério de Jesus. Porque o reino de Deus já estava preparado desde João Batista, que vinha preparando o caminho do Senhor. Mas o que foi que aconteceu com João Batista? Ele foi morto por Herodes. Como aqui está nesse texto, que algumas pessoas, alguns servos, sendo agarrados, foram maltratados e mataram. Então, veja que João Batista vinha pregando, preparando o caminho do Senhor e dizendo, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Já está chegando na pessoa do Messias. Mas o que foi que Israel fez? Simplesmente matou aquele que foi enviado de Deus. Segundo, o próprio Cristo, que pregou às pessoas, que curou as pessoas, que chamou as pessoas ao arrependimento e à fé. As pessoas, em sua maioria, rejeitaram, trataram Jesus mal, tinham interesses egoístas para cima de Jesus, e no final das contas, a liderança religiosa, junto com os judeus, fizeram uma trama e mataram Jesus. Então, diante dessas duas parábolas, a parábola dos maus lavadores, que é endereçada aos líderes religiosos, que fala que Deus enviaria ali o seu filho e eles matariam o seu filho. Jesus está falando dele mesmo, e os fariseus entenderam que Jesus estava falando dele e dos fariseus. O final das contas é que eles matam Jesus e eles simplesmente não quiseram aceitar o segundo convite do rei, que tinha data, que tinha hora, que tinha localização e que já estava tudo preparado ali. Veja bem, meus irmãos, que o próprio Jesus, quando fala, quando prega, ele também não fala simplesmente de fé e de arrependimento. Essa é uma coisa, é uma base, é uma fundamentação da pregação de Jesus. Jesus constantemente chamava as pessoas para crerem e se arrependerem dos seus pecados. Mas veja que a mensagem de Jesus, ela não se resumia a isso. Na mensagem de Jesus também há um elemento de banquete, de reinado, de estreitamento de relacionamento. Em João capítulo 7, Jesus diz: todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é uma linguagem de banquete, de desfrute. E aí João acrescenta uma nota de rodapé dizendo: Jesus disse aquilo para que todos aqueles que nele crescem recebessem o Espírito Santo. Então, meus irmãos, a mensagem de Jesus não era simplesmente creiam e se arrependam, mas para além disso é se banqueteiem em mim, tenham prazer em mim, sejam satisfeitos em mim, se gloriem em mim, como diz Paulo, estejam comigo, me queiram, tenham prazer e satisfação comigo. Jesus diz também em João capítulo 6 que ele é o pão da vida. Aquele que vem até ele jamais terá fome. E aquele que crê nele jamais terá sede. Isso é uma linguagem de comida, de banquete, de deleite, onde duas pessoas ou mais estão ali comendo e estreitando os seus relacionamentos. Era isso que Jesus fazia, meus irmãos, com aqueles que aceitavam a mensagem. Jesus parava
Jesus comia, Jesus pregava e Jesus estreitava os seus relacionamentos com essas pessoas que aceitavam a sua mensagem, a sua própria pessoa, o Filho do Rei. Ali já era a consumação ou a preparação para o casamento. Jesus e as pessoas que o aceitavam já estavam se banqueteando com o próprio Cristo ali durante o seu ministério. Irmãos, nós devemos entender que quando a Bíblia fala de rei, de casamento e de banquete, está falando que isso é um estreitamento de relacionamento. Pense na sua vida quando você chama alguém para almoçar, ou para jantar, ou participar até mesmo de um casamento, ou de uma festa que você vai fazer. De certa forma você estreita os laços com essas pessoas, porque você você come, você compartilha coisas íntimas. Nós, quando fazemos isso, nós estreitamos os laços. E é isso o que essa parábola, por trás das cortinas, quer dizer. Vamos se deleitar, participar do banquete de Deus e estreitar o nosso relacionamento com Ele. Mas nós podemos ver que, apesar de Deus estar fazendo um convite para participar do banquete na própria vida e no ministério de Jesus, a maioria das pessoas rejeita esse convite. Então, meus irmãos, nós devemos chamar a todos para um banquete. Muitos pensam que quando nós falamos sobre fé e arrependimento na cabeça das pessoas, quando nós convidamos as pessoas a se converterem, aceitarem a Cristo, crerem nele, nascerem de novo, se entregarem a Ele, muitas das pessoas imaginam um guarda-roupa na sua cabeça e imaginam: agora eu vou ter que mudar completamente as minhas vestes. A partir de agora eu vou ter que estar semanalmente na igreja. A partir de agora eu vou receber um manual de doutrinas, de regras e costumes, e a partir de agora eu vou ter que seguir essas regras e esses costumes. E as pessoas perdem de vista o prazer que é conhecer Jesus, amar Jesus, ser amado dele, ser conhecido de Jesus, ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele. As pessoas, na maioria das vezes, perdem isso de vista. E por isso, elas imaginam todas as coisas, menos no banquete que elas podem desfrutar com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, acima de tudo, o convite para estar diante de Deus é para nós participarmos de um grande banquete com o Senhor. E muitas pessoas que são evangélicas, que são cristãs, que estão na igreja, também perdem isso de vista. Começam a ter a igreja, a vida cristã como peso, as coisas de Deus como peso, e perdem de vista a glória de Deus, o prazer que os homens devem ter em Deus, a satisfação que é ser amado, querido, adotado, amado pelo próprio Deus. Nós não podemos jamais perder isso de vista. Nós devemos se banquetear dia após dia em Deus. Jesus mesmo disse aos apóstolos, quando estava para morrer, que Ele iria preparar lugar para que onde Ele estivesse, os seus discípulos estivessem com Ele. E na oração sacerdotal, o próprio Jesus, Ele ora pelos discípulos que estão com Ele. E também Ele ora por todos ao longo da história humana que irão crer nele. Então nós devemos ter em mente que Jesus está conosco. É um prazer, é uma glória estar com Ele. Meus irmãos, é isso. O que está por trás dessa parábola, Deus está nos chamando a um banquete diário para desfrutarmos da sua presença, desfrutarmos ali de perdão e de reconciliação com o próprio Deus. Mas o fato é
que as pessoas rejeitam o convite, mais uma vez, o segundo convite, e maltratam e matam alguns dos servos, é a expressão da parábola. E no verso 7, vai dizer que o rei ficou extremamente irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Há uma discussão aqui se realmente essa passagem foi dita pelo próprio Cristo, porque não faz sentido um rei estar convidando pessoas para se banquetear com ele e, ao mesmo tempo, mandar os seus exércitos para exterminar aquelas pessoas. Não levam em consideração a mensagem ou a palavra parabólica. Isso aqui é apenas uma parábola. Isso não anula o fato de dizer que Deus realmente não tenha feito isso. Porque quando nós voltamos aqui na parábola dos lavradores, é isso que acontece também. Porque os maus lavradores sempre rejeitaram Deus e a prestação de conta que eles deveriam ter com Deus para darem os devidos frutos que Deus queria. Deus também disse que iria destruir eles. Então, quando nós pegamos essas duas parábolas e o contexto posterior e anterior, nós podemos ver que foi justamente isso que Deus fez. No ano 70, o general Tito cerca Jerusalém para que não pudesse entrar comida ali, e as pessoas ficaram com fome, algumas morreram de fome, outras muito debilitadas, e o general Tito entrou com os exércitos romanos, tocou fogo em tudo e matou cerca de 1 milhão de pessoas, alguns relatos contam, e Deus pune justamente como está aqui no verso 7, ao ponto de teólogos liberais que não creem na Bíblia, na inspiração, na inerrância da Bíblia e na divindade, porque ela é inspirada pelo próprio Deus, dizer que Mateus disse isso depois que o templo foi destruído, porque a precisão é tamanha do relato que eles diziam que só era possível você descrever um evento desse depois que tinha acontecido. Mas o fato é que, mesmo sendo uma parábola, nesse sentido aconteceu. Deus enviou os seus exércitos, usando ali os soldados romanos, para dizimar Israel, que ao longo da história, por meio da liderança e por meio da maioria das pessoas, sempre rejeitaram o convite para o grande banquete com o Senhor. Mas o fato é que há um terceiro chamado do rei, a partir do versículo 8 até o versículo de número 10, irmãos, nós podemos ver que o rei diz o seguinte: então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O plano do rei não poderia ser frustrado. O filho do rei não poderia ficar sem casar. As coisas já estavam preparadas. Aqueles que receberam o primeiro convite e o segundo convite rejeitaram, mas tudo já estava preparado. O rei já estava ansioso e não poderia ser frustrado os seus planos. Então ele chama os seus servos mais uma vez e diz: olha, agora é o seguinte, por onde vocês forem, nas ruas estreitas, nas vielas, nas pontas de rua, nas ruas que tem a mão dupla, mão única, as ruas que se dividem e se encontram, por todos os lugares, as pessoas que vocês forem vendo, vocês convidem, sejam cegos, aleijados, sejam prostitutas, como diz aqui no texto, bons e maus do ponto de vista moral da sociedade, porque nós sabemos que diante de Deus todos nós somos maus, pagãos, gentios, todos aqueles que vocês encontrarem, vocês agora chamem
e tragam, porque o casamento irá acontecer. E o fato é que quando os líderes de Israel rejeitam Jesus e a maioria do povo de Israel rejeita Jesus, isso aqui é uma alusão da dilatação do chamado divino agora se estendendo a todas as nações e a todas as pessoas, representado aqui por bons e maus e por todos os lugares, aqui representado por todas as ruas e lugares que vocês forem, chamem as pessoas. Então, a parábola diz, no final do verso 10, que a sala do banquete do rei ficou completa de pessoas. E o rei teve o seu terceiro chamado atendido. Nós podemos ver isso ao longo das Escrituras, que a maioria dos que creram eram gentios, eram pessoas desprezadas pela sociedade, pelos próprios judeus, as pessoas que eram ou estavam à margem da lei. Então, meus irmãos, nós devemos pregar o Evangelho. Aqui é uma lição implícita que está por trás. Nós devemos convidar a todos para o banquete. O Evangelho não está mais restrito a um grupo, a uma nação, a uma etnia, a nada. O Evangelho agora deve ser anunciado a todos. E nós devemos, irmãos, mostrar às pessoas duas coisas bem interessantes. A primeira é que elas vão participarem de um banquete com o Rei Jesus. E um banquete agora. É aqui mesmo, é agora mesmo. É a partir do momento que cremos, que se arrependemos, que nascemos de novo, nós já começamos a se banquetear com o Senhor Jesus. Veja bem que todos aqueles que creram em Jesus, fossem ricos como Zaqueu, fossem pobres como aquela mulher pecadora de Lucas 7, todos eles se banquetearam com Jesus, se alegraram com Jesus, desfrutaram de Jesus, de perdão, de reconciliação. E o Evangelho de João, quando diz que as pessoas terão a vida eterna, na verdade, no original, o que João quer dizer é que quando cremos, nós já passamos a ter a vida eterna, a viver a vida eterna aqui nessa existência. João quer dizer que nós já passamos a ser unidos espiritualmente com Cristo Jesus. Não é à toa que o relato da Bíblia inteira, nós podemos ver que o Espírito habitará naqueles que hão de crer. Então, meus irmãos, o desfrute da vida eterna, o banquete, não é simplesmente futuro. Ele é aqui e ele é agora. Segundo, também há um banquete escatológico. Há um banquete no futuro, ao qual aqueles que creem e se arrependem participarão do casamento, das bodas do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver isso no Apocalipse. Jesus se casando com a sua noiva, que somos nós mesmos, que cremos, que se arrependemos e que nascemos de novo. Nós participaremos dessa grande boda, nós estaremos com o próprio Cristo, o próprio Criador, o próprio Salvador. Nós sentaremos à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó e com os demais personagens bíblicos que nós achamos ali interessante, irmãos. Eu quero dizer a vocês e compartilhar uma experiência pessoal minha, que às vezes eu fico conversando com o Fafá. Nós devemos se alegrar em Cristo, irmãos, e às vezes eu fico imaginando Jesus, como ele era, os seus atributos, a sua divindade, porque Jesus é Deus, eternamente Deus. Mas Jesus, a partir do momento que ele se encarna, ele é homem, eternamente homem, com espírito de homem, que sentia emoções como nós, chorava, se alegrava, sentia dores. Aliás, ele sentia muito melhor as coisas do que nós, porque por não ter pecado, Jesus sabia verdadeiramente o que era amor. Jesus sabia
o que era realmente amar uma pessoa, porque ele não era frio, como na maioria das vezes nós somos por causa do pecado. E eu fico imaginando nós, com esse ser, com Deus, que também é homem, nós nos relacionando com Ele, conversando com Ele. Ele mesmo diz que ele é judeu e a salvação vem dos judeus. E eu fico imaginando alguém que falava hebraico e grego, de outra cultura, de outro tempo, e nos amando gentios, pessoas brasileiras do século 21, que não tem nada a ver, as vestimentas, a comida, a maneira de organizar a sociedade, e nós, ele nos amando e nos chamando de forma graciosa e irresistível. Eu fico ali cheio de prazer e de alegria, imaginando e tentando reconstruir na minha mente, a partir de poucas informações que eu tenho, como era esse ser e como eu me relaciono com ele, como nós podemos se relacionar com esse homem que é eternamente homem a partir da sua encarnação e eternamente Deus nos amando. Se nós ficamos fascinados com uma pessoa de outra cultura, com outros costumes, com outra personalidade, imagine só o Filho de Deus encarnado, sua sabedoria, o seu amor, a sua paciência, a sua mansidão, a sua humildade, a sua maneira de tratar, irmãos, as pessoas. Veja, Jesus ele foi tão humano quanto nós somos. Tanto o Evangelho de Lucas quanto Hebreus falam que Jesus aprendeu, cresceu em graça, cresceu em conhecimento. Então, Jesus ele é verdadeiramente humano. Jesus passou por tudo aquilo que nós passamos. Por exemplo, quando nós somos crianças, às vezes queremos ter amigos e sentimos solitários. Jesus passou por tudo isso. Jesus era um ser humano, apesar de ser também completamente Deus. E eu fico imaginando esse ser na eternidade se predispor com o Pai num plano para morrer por pecadores completamente indignos de sua glória, aliás, que só feriram ele e desobedeceram, e por causa de nós morreu na cruz. Eu fico imaginando esse ser. E há momentos de grande banquete que nós podemos ter com ele, com essa pessoa. Ele é uma pessoa, Deus é uma pessoa, o Espírito é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. E nós não podemos perder de vista que nós participamos de um grande banquete. É por isso que Paulo também viveu a sua vida, perdeu dinheiro, fama, popularidade, perdeu tudo por Cristo, mas ele vivia alegre, porque ele tinha sempre um banquete a cada dia com o seu Senhor. Ele disse: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Eu não sei se é melhor estar aqui ou com Cristo Jesus. Meus irmãos, nós temos um grande banquete para participarmos todos os dias com o Criador de todas as coisas. Verso 11 ao 13 é interessante, irmãos. Aqui eu não quero me alongar, porque o texto fala que quando o rei entra, vê uma pessoa ali que não trazia as vestes nupciais. Então esse texto aqui, alguns acreditam que do verso 11 ao verso 13 é apenas uma peça decorativa dentro do texto. Outros dizem, na verdade, que as pessoas mais pobres tinham suas roupas para irem para as festas. E outras pessoas dizem que os reis, quando convidavam as pessoas, davam as roupas para que os convidados pudessem participar com as roupas que o rei dava ou disponibilizava. Existem essas três opções, eu não quero aqui abraçar nenhuma, porque não há um consenso e nem mesmo historicamente há, e não temos relatos suficientes para dizer como é que isso daqui funciona. Mas o fato é o seguinte, que no verso de número 13, aqui vai falar que ali haverá choro e ranger de dentes, aqui fazendo uma alusão ao inferno. Portanto, todos aqueles que rejeitam o chamado de Deus, todos aqueles que não querem participar do banquete, ou todo aquele que não está adequado com a justiça de Cristo Jesus, tentando estabelecer a sua própria justiça, será condenado. É isso que eu digo, sem tomar nenhum partido nas demais posições.
E por fim, no versículo de número 14, vai dizer, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Romanos capítulo de número 8, para que nós possamos encerrar essa reflexão. Romanos 8, a partir do versículo de número 26. Vai dizer assim, Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esses chamados segundo o seu propósito. Veja, o texto vai falar que o chamado aqui é estendido a todos, ou a pelo menos a maioria das pessoas. E o evangelho está sendo pregado para a maioria das pessoas, mas os reformados fazem uma distinção entre chamado externo, que é a pregação do evangelho, e o chamado interno, que é aquele chamado que o Espírito trabalha no interior do homem, para que o homem possa ter a predisposição do seu coração e do seu mais profundo ser mudado para responder positivamente. E a palavra que aparece aqui para chamados é interessante, porque também ela é concluída segundo o seu propósito. E aí ele segue dizendo, por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Então, irmãos, aqui fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós podemos olhar para o verso 14 de forma mais ampla, a partir da soberania de Deus. E concluímos dizendo que a única coisa, irmãos, que deve nos impelir a pregar são duas: a glória de Deus e, segundo, a confiança que devemos ter na eleição de Deus. Porque Deus é quem faz todo o trabalho. Deus é quem elege, Deus é quem predestina, Deus é quem regenera, dá fé, arrependimento, santifica e no final das contas glorifica. Ele faz tudo isso sem ferir a liberdade do ser humano. Isso para nós é um paradoxo, não conseguimos equalizar isso na nossa mente, mas é isso que as Escrituras testificam, que todo o trabalho da salvação é de Deus. É por isso que quando estamos diante de qualquer pessoa, nós podemos pregar confiando não nela, não nas disposições dela, mas em Deus. É por isso que Paulo estava disposto a pregar tanto a judeus como a romanos. Paulo estava disposto a pregar tanto a pessoas ignorantes, como ele fala dos coríntios, como também ele estava disposto a pregar diante dos governantes, porque Paulo sabia que o poder, a salvação vinha completamente de Deus e o trabalhar era completo de Deus e ele não tinha nenhum papel a desempenhar além da pregação, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos.